Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, a mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os grupos organizados e a agricultura. Vejam só, na imagem, eu trouxe para vocês, se vocês observarem, através dessas duas imagens, vocês vão perceber que em 8000 a.C., ocorreram algumas alterações climáticas, E o que é que essas alterações climáticas elas ocasionaram? Elas ocasionaram, aumento das temperaturas, de gelo, os glaciares derreteram e o aparecimento, de novos habitats. Bem, como eu mencionei anteriormente, através dessas alterações climáticas, ocorreram também novas espécies de animais e de plantas, que surgiram. Trouxe para vocês um exemplo, através dessa imagem, que é as gramíneas. Vejam só, o homem ele começou a usar essas plantas na alimentação e percebeu que quando caíam sementes ao chão, nesse lugar nascia o quê? Ia nascer uma nova planta. Então começou a semear os grãos, tornando-se o quê? Agricultor. Vejam só. Trouxe para vocês, através dessas imagens que vocês podem perceber, as primeiras plantas cultivadas pelo homem, Trouxe a imagem do trigo e também da cevada. Olha só. Trouxe também outra imagem, aqui a gente pode perceber a do arroz, e a do milho. Trouxe também outras imagens do feijão da América e do sorgo. Bem, pessoal, o homem, ele tornou-se também pastor, Pois nas suas caçadas ele começou, a recolher os animais mais pequenos, fechando-os em cercados e dando-lhes proteção e comida. Assim, os animais habituaram-se à presença do homem e foram domesticados, Olha só, trouxe também mais algumas imagens, para vocês observarem. Trouxe os primeiros animais domesticados pelo homem. Olha só aqui a imagem de um cão, Trouxe também outras imagens para vocês observarem. A imagem de uma cabra, a imagem de um porco, dos animais domesticados pelo homem. Olha só, também trouxe mais imagens para você, de uma ovelha, de uma vaca. E também, trouxe de um burro e de um cavalo. Olha só, galera. Bem, tanto a agricultura como a pastorícia, eles apareceram pela primeira vez, numa região do Médio Oriente, muito fértil. Por essa razão, é conhecida com o nome de crescente fértil. Olha só, pessoal. As primeiras áreas agrícolas e primeiros animais domesticados, Temos aqui, o crescente fértil, marcando aqui, ou seja, que é uma zona do Médio Oriente. E o nome, ele deriva, do fato, de ter a forma semelhante à de uma crescente lunar. Vejam só. Temos também o que? Com a descoberta da agricultura e da criação de gado, o homem começa a produzir os seus próprios alimentos. Isto é, começa a ter uma economia produtora ou economia de produção. Nós temos aqui, através da imagem que eu trouxe para vocês, se vocês observarem, temos a criação do gado e temos também a imagem aqui representando a agricultura. Então, com a economia produtora, o homem deixa de ser nômade, ou seja, ele passa a ser sedentário, passa a viver num lugar fixo. Razões. Como produz os seus alimentos, ele não precisa se deslocar à sua procura, Ou seja, ele não precisa estar se deslocando à procura dos alimentos. Ou seja, ele não pode abandonar as suas culturas nem os seus animais sob pena de os perder, Olha só, aparecem as primeiras casas e os primeiros aldeamentos, localização junto de rios e lagos. Trouxe também para vocês observarem, em zonas férteis e com boas pastagens, olha, através da imagem que vocês podem observarem, Temos aqui, a imagem que eu trouxe para vocês das primeiras casas. Olha os materiais que eram compostos de pedra, de madeira, tijolo, argila.
palha ou como para os telhados. Temos também aqui outra imagem que eu trouxe para vocês aqui, ó. Formas. Olha só como era a forma dessas casas. As formas, elas eram circulares, quadrangulares e retangulares. Temos a imagem, né, da estrutura interna dessas casas, né? As primeiras casas, elas tinham só uma divisão e depois começaram, né, a ter várias divisões, né? Então, trouxe também, ó, novos instrumentos e técnicas de trabalho. Para a prática da agricultura, o homem ele precisou de novos instrumentos. Estes continuam a ser fabricados em pedra, agora polida, mas também em madeira e por vezes, né, em barro. Trouxe para vocês também uma imagem, olha, que mostra o quê? Que o homem ele desenvolveu também novas técnicas de tecelagem, ó. Aqui a imagem, né? E como eram compostos, né? Eram compostos de materiais como lã, linho e algodão. E servia para fazer o quê? Para fazer tapetes, mantas e vestuários, né? Olha só, vocês observem, né, essa imagem. Trouxe também, né, a imagem, né, de uma cerâmica, né? Cerâmica feita manualmente. Os materiais que eram feitos de barro e de argila, e servia para fazer utensílios para guardar e transportar alimentos para cozinhar, né? Trouxe também, ó, a cestaria, e era feito de quê? Ó, de vime, verga, palha e couro. Servia para fazer utensílios, para guardar e transportar, né, alimentos, ou seja, era de bastante utilidade, né? Então, olha só. No Neolítico apareceu a primeira diferença entre os membros das comunidades, com base em dois princípios, ou seja, a idade, né, e o sexo. Então, depois passou a haver uma divisão social do trabalho. Cada pessoa tinha uma atividade específica. Apareceram as profissões de tais como agricultor, pastor, oleiro, cesteiro, tecelão, guerreiro e sacerdote, como vocês podem observar através das imagens, né? Neste período apareceu a propriedade privada, pois algumas pessoas passaram, né, a apoderar-se de alguns bens para si, guerreiros, sacerdotes. Então, a diferenciação social passou então a fazer com base no que cada um faz e no que cada um possui. Olha só, gente. Então, pessoal, o que a gente pode observar com o que foi mencionado até agora? Que o desenvolvimento da agricultura ele gerou uma série de mudanças, né, na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto, né, do desenvolvimento, do cultivo de alimentos e de domesticação de espécies de animais e vegetais, né, a gente chamou esse período, né, da Revolução Neolítica, ou seja, a Revolução Agrícola. Olha só, se vocês puderem observarem, né, através das imagens. Então, gente, observem, né, a imagem. E o que a gente pode observar que foi comentado até agora? Que uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos, né, e mais custos, né, alimentares. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram, né, à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias, muitas vezes, elas tiveram que se juntar, né, para proteger-se dos ataques de outros grupos. Ou seja, como a gente pode observar, que grupos maiores favoreciam também, né, a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas, tais como a caça, a pesca, ao pastoreio e ao cultivo da terra. Então, o que a gente pode observar? Que essas mudanças estimularam novas formas de organização política, foram estabelecidas lideranças no grupo, né, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores, né, que se impunhavam sobre os demais, criando-se assim
posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Pessoal, eu peço, espero, que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente à videoaula, e procurem ver com mais calma, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.